mais uma vez nas terças-feiras na nossa coluna semanal para falar sobre obras e também sobre urbanismo. Nesse caso, a gente fala sobre o problema das enchentes, dos alagamentos, porque é incrível como é difícil de entender isso que acontece no Brasil com relação às chuvas, né? Todos os anos, sem exceção, eu posso crivar aqui as cidades que passaram nas manchetes em janeiro e fevereiro por problema de alagamento, mortes, enfim, esses fatos lamentáveis que a gente vê todo ano. E não se constrói sistemas fortes, sistemas sólidos que controlem isso. Muito por conta das políticas públicas e muito por conta da sociedade, de uma cultura que eu realmente não entendo. Acho que todo mundo aqui já viu esse bordão que é difícil até de falar isso, que é o que está embaixo da terra, ninguém se importa. Isso é a coisa mais bizarra que tem no mundo, mas desde quando o Brasil é Brasil, que a gente tem problemas com enchentes, e se mete até as nossas grandes cidades, com retificação de rios e etc. Fernando, a gente sabe, né, quando chega nos períodos chuvosos, muitos centros, principalmente centros da cidade, sofrem com alagamento, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente a importância da drenagem urbana, dessas águas que vêm mediante a chuva. São as águas pluviais, né? Isso é um problema, obviamente, de engenharia, mas também histórico. Você falou bem que os grandes problemas estão nos centros porque as cidades começaram em volta de rios. A maioria das cidades do Brasil começou por aí. Então, os colonizadores, né, eles chegavam, adentravam no continente pelos rios. Então, foram aí que foram sendo construídas as cidades. E aí pavimentou, impermeabilizou, construíram moradias. E criou-se esse caos urbano justamente nos centros. A referência disso é São Paulo, que todas as ruas têm nome de regiões alagáveis, né? Interlagos, Tatuapé, um rio, Pinheiros, Tietê. Então, tudo se construiu em volta dali. Na época, há 200, 300 anos atrás, está tranquilo. Isso era entendível por conta da demanda. Hoje, não é mais entendível que se tenha essas construções nem que se aceite conviver com esses sistemas. Então, a gente tem problemas gigantescos em torno de impermeabilização. E quando se trabalha com qualquer intuito de fazer isso, o político, ao invés de se valorizar, de valorizar o seu nome, ele faz perder voto. Incrível como isso acontece, mas é uma cultura que o Brasil ainda tem, infelizmente. Trazendo aqui para o sertão, né? O sertão do nosso estado principalmente. Nós, na época de chuvas, nas cidades aqui, por exemplo, Cajazeiras, deu uma chuvinha ali, um pouquinho mais de milímetro, a gente já tem o centro completamente alagado. Quais são os principais problemas que o sertão, visto que é um lugar que não chove tanto, né? Só na época do inverno, enfrenta em relação a esse problema? Por incrível que pareça, eu até falo isso em aula, né? A gente vive numa das regiões que mais tem água de precipitação do Brasil. Não é a que mais tem, mas é uma das que mais tem. O nosso problema não é falta de água, é o período. A gente tem uma quantidade muito grande de água num curto período de tempo. Não isso é intensidade, a gente tem uma intensidade muito forte. Todos os anos aqui, por exemplo, a gente tem chuvas que passam dos 100 milímetros. Isso é absurdo. Se você pega uma chuva de 100 milímetros lá em São Paulo, é um caos, vira um caos. Aqui a gente convive com isso todos os anos, mas esses problemas realmente eles são recorrentes. Os nossos centros, aqui em Cajazeiro, por exemplo, tem uma situação característica que o centro da cidade, o pessoal chama de funil, porque o centro ele é mais baixo do que as outras áreas. Então, por consequência, a água vai em direção principalmente ao centro da cidade. E aí o nosso sistema pluvial foi exatamente o que eu disse agora há pouco. Pela construção histórica, a maioria das casas, pavimentos, ruas, está ali no centro. Então, impermeabilizou o solo, impede que o solo absorva a água. E o que se faz? Porque aqui a gente indica o problema, mas também a solução. Primeiro, a cultura construtiva, que o pessoal começa a valorizar de fato isso. Porque, por exemplo, a gente fala direto aqui, quando há um problema, uma tragédia, um prédio cai, alguém morre por alagamento, a notícia vai para todo canto, todo mundo recebe. Mas, por exemplo, se vai lá a gestão ou é
feita uma política pública onde isso não acontece, preventivo, ninguém nem sabe que essas obras foram feitas. Então, parte por aí, a cultura de valorizar, porque todo político faz o que o povo quer. Isso é fato. Ele vai fazer o que dá voto. E como seria uma solução para esse acúmulo de água, principalmente nos centros, de uma forma mais sustentável? Pronto, vamos lá. Primeiro, o jargão da engenharia é que não existe problema fácil ou solução fácil para problema difícil. Isso nunca vai existir. Então, a solução desse problema é dificílima. Eu postei esse vídeo, inclusive, nas minhas redes sociais. Não vai existir nunca um problema fácil ou uma solução fácil para um problema difícil, e o caso da drenagem é um problema muito difícil. Por quê? Porque vai envolver desapropriação. Então, aquelas casas, aqueles imóveis que já estão consolidados, eles precisam de fato deixar de existir naquela região e dar lugar à passagem de água, porque ela vai vir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a construção de sistemas de drenagem urbanas. Tem o sistema de esgoto e tem o sistema de drenagem, que é justamente para gerar vazão a essa água de precipitações. Aparentemente é uma solução simples, só que quando você vai fazer uma obra dessa, que você precisa desapropriar, tem uma confusão judicial absurda, aí você precisa quebrar, precisa demolir e precisa fazer os dutos para levar a água pluvial para um lugar devido. Existem casos que já deram certo nessa perspectiva? Aonde? No Brasil? No Brasil, aqui no Sertão, na Paraíba. A referência mundial é a Coreia do Sul. Foi um país que conseguiu realmente resolver o problema e é referência mundial. Mas tem alguns casos menores que ajudaram a tomar alguns problemas. Por exemplo, a cidade de Campina Grande teve quando foi elaborar o plano diretor, convocou o pessoal da UFCG de lá, que inclusive foi minha professora que estava à frente, e aí conseguiram aumentar a quantidade de captação de água e resolveu-se parte do problema. Então, se diminuiu progressivamente o problema de drenagem urbana. Se consegue efetivar isso e aumentar, mas o problema é justamente esse. Você tem que aumentar as áreas de drenagem. Não tem para onde correr. Não tem uma solução diferente disso. Tem-se que aumentar as áreas de drenagem nos centros urbanos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, é uma das referências que nós temos de drenagem urbana e aconteceu aquela tragédia. Mas ali foi realmente uma coisa atípica, porque foi uma enchente que não é comum de se ter. Mas a gente primeiro, tem tecnologia para isso, então tem como fazer. Segundo, tem profissionais extremamente capacitados para fazer isso. Falta, de fato, a priorização. Então, falta as políticas públicas voltadas para isso, mas falta efetivamente a população enxergar isso como uma coisa primordial para a sua vida. Então, aí a gente já entra dentro do papel tanto da comunidade quanto da gestão pública, porque é uma via de mão dupla, né? Isso. É preciso que os dois trabalhem juntos para que casos como esse não voltem a acontecer. Você estava falando que a solução é aumentar a drenagem, né? A outra solução seria a chuva diminuir, mas aí não é com a gente. Então, Ave Maria. Assim, aí era uma solução. Pois uma solução que daria super errado, mas enfim. O remédio nunca pode ser maior do que a dor, né? Ave Maria. Isso. E aí o que eu te pergunto, qual é o papel tanto da comunidade quanto da gestão pública para chegar a uma solução? Perfeito. Cajazeiras vive agora um momento exatamente de explicar isso, com poucas palavras, né? A cidade está passando por uma renovação do plano diretor. Esse plano diretor, a gente já falou aqui inúmeras vezes, ele é de 1979, desculpem. Isso é antes da Constituição Federal. O Brasil ainda vivia, por exemplo, no regime militar, quando o plano diretor foi efetivado aqui na cidade. Então, apesar de bom para a época, ele já está desatualizado. E aqui em Cajazeira passa pelo processo de renovação desse plano. Então, tem uma empresa que está fazendo, ela fez 2 audiências públicas, convocou a sociedade, convocou a população. Aqui a imprensa, né, a TV Diário do Sertão, fez o seu papel, divulgou, e aí a pergunta que fica: quantas pessoas da sociedade, não é que tem viés político, alguma coisa, da sociedade, pura e limpa, foi verificar esse plano diretor ou assistir o que é que vai ser feito?
Aposto que pouquíssimos. Então, parte daí. Infelizmente, não tem como esperar políticas públicas, políticos, nós, engenheiros. A gente até estuda na faculdade as soluções, mas para essas soluções serem implementadas, não tem para onde correr. A gente vive numa democracia, o poder emana do povo e o povo tem que querer. Então, se o povo não quiser, não é que não queira, porque todo mundo quer a drenagem, mas se não fizer isso de forma efetiva, e a parte efetiva não é você nem fazer muito esforço, é você realmente priorizar políticos que falam nessa intenção, que priorizam isso no plano diretor. E aí, mais uma vez a pergunta, quem aqui votou, eu fiz isso antes da eleição, né? Quem aqui votou por uma proposta de modificação, ou de atualização, ou de modernização do plano diretor? Então, passe por aí, a solução não tem como não passar pela vontade das pessoas. Na verdade, muita gente nem sabe o que é um plano diretor, né? Então, assim, eu acredito que se houvesse uma forma mais, não sei, didática de trabalhar isso... Eu, por exemplo, fiquei sabendo que era plano diretor... Pela nossa coluna, diga. Por você, justamente, por você. Aqui, sentada aqui, eu tenho o privilégio de ter a informação literalmente do meu lado. Então, muita gente, infelizmente, ainda não teve essa cultura. Faz parte, infelizmente, da cultura do nosso país. Tanto quanto o plano diretor, ou então, uma coisa que eu sempre falo, de gestão financeira. Essas coisas que a gente não tem na nossa formação. E aí, quando chega na vida adulta, vai se deparando com essas coisas. Sim. Que precisaria dessa base anterior, acredito, não sei, seria para os pensadores da educação, em que momento entraria esses questionamentos, entendeu? Porque é isso, são os questionamentos da sociedade que faz ela mudar, que faz ela transformar. Porque se a gente não questiona, a gente aceita o que está ali. Então, vai muito além, é muito pano ali, é um buraco bem mais fundo. E agora, Fernanda, eu queria que você trouxesse para a gente, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, dicas práticas para a gente lidar com o fato das enchentes, dos alagamentos nos centros. Eu estava conversando esses dias com o pessoal, aí até estavam falando sobre isso, sobre drenagem urbana, as pesquisas das universidades. Primeiro, um conselho que eu dou para qualquer gestão, para qualquer sistema, é usar as faculdades. As faculdades daqui, Cajazeiras tem o privilégio de ter algumas, tem 2 de engenharia. Todo semestre saem inúmeros projetos de pesquisa sobre a cidade, drenagem, urbanismo, soluções tecnológicas. E aí a gente tem que buscar lá pegar isso. Então, a gente estava conversando sobre asfalto, né? Que o pessoal diz, era para asfaltar as ruas todas, etc. E aí eu disse, isso daí vai ao contrário do que deveria ser feito, porque a gente precisa de permeabilização do solo, a gente precisa de solos mais permeáveis. O que é que a gente pode fazer em ruas asfaltadas, por exemplo, para diminuir esse sistema? O acostamento, ele pode ser, por exemplo, de produtos impermeáveis, por exemplo, bloco intertravado para substituir o paralelo, entendeu? Então, são algumas coisas que a gente pode ir fazendo nas calçadas também, que a calçada, apesar de ser pública, quem a faz é o privado, né? São as pessoas que são donas do imóvel. Então, se você começa a fazer isso e vira uma corrente, pode ser que melhore. Pelo menos, se não resolver o problema, resolve a intenção de priorizar-se isso. Imagina um político onde a sociedade toda está fazendo as calçadas todas permeáveis para resolver um problema. Será que ele não vai sentir-se encorajado a fazer o resto da drenagem? Então, nessa perspectiva, por exemplo, o estado do Ceará aprovou uma lei, salvo engano foi lei, mas talvez seja um decreto, e está substituindo, acho que quem daqui foi lá no Ceará, viu que as cidades estão substituindo os centros de asfalto por paralelepípedo. Vocês já perceberam isso? Não, quase todas as cidades do Ceará estão substituindo. Quase todas as cidades, as pequenas e as grandes, estão substituindo os centros urbanos por calçamento intertravado. Uns blocos de concreto. Como Juazeiro do Norte, por exemplo. Juazeiro, Iguatu. E aí isso facilita a drenagem urbana, né? Tira aquela camada impermeável de pavimento e constrói um sistema que absorve mais a água. E aí, mais uma vez, eu faço alguns questionamentos. Na sua rua, você preferia que ela fosse assim, com um bloco intertravado ou com asfalto? A maioria, com certeza, vai preferir asfalto, né? Porque a gente ainda tem
essa visão, mas tem asfalto impermeável também, tem tecnologia sobrando, tem estudo sobrando. Realmente o que falta é o pessoal colocar na cabeça que isso é prioridade, porque de fato é. Plano diretor, essa parte de urbanização, de drenagem, é o que organiza a cidade e é onde as pessoas vivem, é onde o médico vive, onde o professor vive, onde o farmacêutico vive. Então, precisamos disso realmente para sermos eficientes no nosso dia a dia.